Experimente observar. De nada adianta você ficar muito tempo pensativo diante de muito por fazer. Comece a trabalhar agora mesmo, e o que era muito, em breve, irá se transformando em pouco. Não se irrite se os outros virem perto de você. Muitas vezes o gracejo é feliz, e se você o tivesse ouvido, certamente também viria. Não perca seu bom humor por qualquer coisa. Nada lhe deve aborrecer sem um motivo justificado. Não se entristeça por muito tempo. Muitas vezes nós nos agastamos por coisas que amanhã nos parecerão de pouca monta. Não se desiluda com os contratempos da vida. Nada é tão terrível como o receio de lutar. Não se julgue o mais infeliz que entre os outros. Muita gente sofre em segredo, talvez muito mais do que você. Não se desespere pelo sucesso de hoje. Lembre-se de que você já passou várias vezes por dificuldades semelhantes. Procure nas pequenas coisas um motivo de estímulo. Quase sempre o que julgamos um desastre fatal não passa de mais um capítulo do livro luminoso da vida. Então vamos respirar profundamente, acalmar nossos pensamentos, nossas corações, centralizar as nossas atitudes, voltar os nossos pensamentos para este local de oração, a fim de buscarmos o equilíbrio necessário e nos conectarmos com as palavras que aqui serão proferidas, com as energias que aqui estão sendo manipuladas, e assim recebermos todo o auxílio de qual somos merecedores. Vamos também colocar em nossos pensamentos os irmãos que estão tendo dificuldade nesse processo de renovação, de regeneração, que qual a sociedade está passando, para que todos nós possamos nos ajudar e crescermos juntos perante pessoas em busca da nossa evolução espiritual e moral. Com a graça de Deus e da Mãe Santíssima, que assim seja. Então, convidamos o nosso irmão para dar início à palestra de uma tarde de sábado. Dá para diminuir um pouco a luz ali. Primeira vez que ele está vindo no sábado. A gente agradece a presença dele. Boa tarde, irmãos. É sempre um prazer vir nessa casa aqui, né, porque ela é bem iluminada e energética mesmo. Então, hoje eu quero falar sobre esse tema que tem muito a ver com o trabalho das casas espíritas. Por isso eu peço a permissão do Divino Mestre Jesus, a proteção dos mentores espirituais desta casa e a inspiração do Dr. Bezerra de Menezes, que é o patrono dos médicos espíritas do Brasil e do mundo. Tá? Bom, a mediunidade de cura nós entendemos como sendo a capacidade que tem um médium de promover a cura de doenças físicas ou pelo menos aliviar os seus sintomas. É que tem uma coisa interessante, você sabe que o médium tem esse nome porque ele é um intermediário entre o mundo espiritual e este mundo material, por isso o nome médium, ele funciona como elemento intermediário. E geralmente ou frequentemente nós não conseguimos curar as doenças, mas ao menos aliviar os sintomas, dando mais conforto ao paciente. Isso que vale para a mediunidade de cura, vale muito, muito para a medicina nossa da Terra, né? Então, raramente a gente cura os pacientes, na maioria das vezes a gente alivia e conforta os pacientes, né? Porque um dia, com absoluta certeza, a doença vai acabar com o corpo do meu paciente. É sempre assim, né? Já que o corpo um dia é perecível. Bom, aqui eu queria mostrar para vocês a diferença que existe entre o médium de cura e o curador. O médium de cura, como o nome diz, é um ser humano, um homem que funciona como médium e que recebe a energia curadora do mundo espiritual e canaliza essa energia para o paciente. Então ele funciona exatamente como um canal de transfusão da energia que vem do alto, do mundo espiritual, para o paciente. Já o curador utiliza o seu próprio fluido curador. A própria energia
ectoplásmica dele, o próprio magnetismo dele é que é utilizado na cura. Teoricamente, o curador não precisava receber energia do mundo espiritual, né? Ele tem energia capaz de promover a cura. Só para dar um exemplo, Jesus era, por natureza, um exímio, o maior de todos os curadores. Ele não era um médium, ele não recebia energia de cima para transferir, ele tinha a energia capaz, né, de ajudar o paciente a resolver os seus problemas, até às vezes de forma instantânea, pela energia curadora que ele tinha. Bom, mas hoje nós temos pessoas que são curadoras também. Claro, não tem o potencial que tinha Cristo, mas que tem essa capacidade de produzir e liberar dele mesmo o ectoplasma curador, tá? Mas na prática, o que se vê é o seguinte: a maioria dos médiuns de cura que trabalham nas casas espíritas, ou mesmo longe delas, eles são também curadores. Ele tem uma capacidade própria de liberar a sua energia curadora, que é reforçada pela energia que vem de cima, do alto. E aí é potencializada a energia dele. Da mesma forma, com certeza, os curadores que hoje trabalham neste mundo e que liberam a sua energia de cura, se eles estão impregnados de boa vontade, de uma ética, de uma moral elevada, certamente receberão também energia espiritual que vai se somar à sua para promover a cura. Então, frequentemente, esses dois aqui se entrelaçam, tá? Mas tem uns que são mais médiuns de cura e outros são mais curadores. Bom, eu coloquei este quadro para lembrar a vocês um aspecto muito interessante do ponto de vista de fisiologia. Aqui estão representados nessas figuras os grandes centros de energia que nós temos no nosso corpo. Mas Kardec não se ateve muito a isso nas obras básicas, mas obras complementares que vieram depois, né, com André Luiz, com Emmanuel, fala sobre esses centros de força, que é da filosofia oriental. Nós temos o chakra da base, o umbilical, o chakra do epigastro, o cardíaco, o da laringe, o frontal e o da coroa. São 7, e que vão aumentando a energia nesse sentido aqui. Pois bem, sob o ponto de vista curador, os chakras mais diretamente ligados ao fenômeno é o chakra coronário, que é este aqui, que faz a nossa conexão com o mundo espiritual, geralmente através da glândula pineal, que está em conexão com esse centro de energia. E o chakra umbilical, este aqui, ó, considerado o chakra mais energeticamente mais potente que nós temos. Então, geralmente, o curador libera a energia que é produzida pelo seu chakra umbilical. Esse aqui é o grande chakra. Também chamado de centro diafragmático, centro de cura ou centro da vontade. Entra também no jogo, dentro dessa visão oriental, os chamados tattvas, que são os chakras que nós temos na palma da mão, aqui, ó. Vocês podem ver que quando a gente faz um passe, quando abençoa alguém, quando o padre faz a bênção, ele faz esse gesto, liberando a energia aqui, do chakra da palma da mão. Então, as nossas mãos são veículos também de transferência. E aqui nós temos um ponto de energia que canaliza a energia para o paciente. Então, entra no jogo o chakra da coroa, que recebe a energia que vem de cima, o chakra umbilical, que libera a nossa energia curadora, e o chakra dos tattvas, da palma da mão, que faz a canalização para dentro do paciente. Como está aqui, ó. A energia vem de cima, esse aqui é o médium, e ela é transferida através da palma das mãos e passa para o ectoplasma, para o perispírito do paciente. Alguns chamam essa energia de biofótons. Na verdade, é a própria energia magnética, é o próprio ectoplasma que se libera aqui, ó. Então, esses biofótons entram no perispírito do paciente e aumentam o brilho e a energia do perispírito. E desta forma, depois a energia é transferida para o corpo. E aí os órgãos estão doentes ou desequilibrados, tendem a se corrigir. Você sabe que no nosso perispírito,
que é o mesmo corpo astral da visão oriental, temos uma representação de todo o nosso corpo. Então, se eu trabalhar o coração do paciente no seu perispírito, estarei trabalhando o coração do paciente a nível físico. É assim que a coisa funciona. Só para ter uma ideia, o medicamento homeopático de alta potência, como diz o Emmanuel, trabalha aqui, ó, ao nível de perispírito. E dali os efeitos se manifestam, então, a nível de corpo físico, por um reflexo, tá? Eu coloquei essa observação para lembrar a vocês que o fenômeno da mediunidade ligada à cura não é uma coisa nova, criada ou codificada por Kardec há pouco mais de 150 anos. Não, isso é tão velho quanto a humanidade. A questão da mediunidade de cura, da relação nossa com o mundo espiritual, isso sempre existiu ao longo da nossa história. Nesse papiro aqui, ó, papiro de Ebers, que foi escrito em 1550 a.C., que foi encontrado no Egito, ele faz referência a essa entidade divina, essa divindade egípcia chamada Horus, que era um médium de cura. O Horus recebia energia do mundo espiritual e utilizava essa energia para a cura dos pacientes. Sabe, ele faz parte da trindade egípcia. Ísis, Horus, Osíris. Tá? O Horus é um deles. Né? Então ele era um médium de cura, que fazia então essa transferência. Para lembrar vocês então que a mediunidade não é um fenômeno recente, moderno, mas que acompanha a humanidade ao longo de toda a nossa história. Eu coloquei esse cavalo aqui, lembra da história, o cavalo de Troia? Coloquei para me lembrar de uma história que eu tenho que contar para vocês. O cavalo de Troia, né, é aquela manobra de guerra utilizada pelos gregos na guerra de Troia. Está descrita num livro chamado Ilíada, que foi escrita por Homero em 800 a.C. Foi ali que o Homero escreveu a Ilíada, onde o grande herói é Ulisses, né? Rei de Ítaca, que era o herói grego aqui. Bom, mas a história é o seguinte, lá no livro, Homero, que é o escritor, descreve uma passagem em que um amigo dele, um guerreiro, foi ferido pela espada de um troiano. E esse ferimento não cicatrizava nunca. Ficava sempre purgando, incomodando, não tinha jeito daquele cara ficar bom. Estava lá aquele amigo dele acamado, e aquele ferimento não cicatrizava de jeito nenhum, como se esperava. Aí Ulisses, preocupado, na história escrita pelo Homero, procurou uma pitonisa. Pitonisa é uma sacerdotisa, daqueles templos que tinha naquela época. E, na verdade, é uma mulher mediunizada que vai trazer a informação do mundo espiritual. E aí a pitonisa diz para o Ulisses, Ulisses, para curar o teu amigo, tu tem que pegar a espada que feriu o teu amigo e raspar a ferrugem da espada em cima da ferida, e aí a ferida vai fechar. Essa foi a receita que ela deu, mediúnica, tá? E aí foi uma epopeia para achar a espada do cara, tirar a espada do sujeito e tal, ele conseguiu. Levou a espada até lá e raspou a ferrugem da espada em cima do ferimento. E aí, em poucos dias, a ferida foi limpando, foi secando e fechou. Bom, o que eu queria mostrar para você nessa história são duas situações. Primeiro, que foi uma prescrição mediúnica. Tá? Foi uma informação que veio do mundo espiritual. Segundo, que foi uma prescrição homeopática. Na verdade, uma pequena fração do elemento tóxico, que era o óxido de ferro daquela espada, colocada em cima da lesão que ela mesma provocou, levou à eliminação da toxina e a resolução do problema. Então ali tem duas informações, o fenômeno mediúnico e o fenômeno homeopático. Tá? E depois eu vou voltar a falar sobre isso. Isso que eu falo que homeopatia, na verdade, não é nem homeopatia, isso é uma isopatia.
Se foi a ferrugem daquela espada que estava provocando a lesão, a doença, a própria ferrugem, numa quantidade mínima, estimula o organismo a liberar a toxina. Eu me lembro que uma das minhas primeiras experiências com homeopatia, há uns 40 anos atrás, quando eu comecei a estudar homeopatia, eu fazia plantão no Hospital da Brigada, e cheguei lá naquela terça-feira de manhã, e encontrei no corredor uma paciente antiga, né, que me atacou e me falou assim: doutora, minha filhinha, pequenininha, tomou uma dose muito alta de Gardenal e ficou no estado comatoso, já faz uma semana que está internada aqui, fazendo soro e tal, ela não consegue sair daquele torpor. Ela pediu para mim lá dar uma olhada na criança. Aí eu fui lá, vi a criança, realmente ela estava assim, semi-acordada, mal abria os olhos e tal, não comia, estava só tomando soro na veia para forçar a diurese, para eliminar o medicamento Gardenal. Eu disse: olha, o tratamento é esse mesmo, não temos o que fazer, disse para ela, tem que ter paciência. Mas aí eu saí dali e fiquei pensando assim, bueno, se essa criança se intoxicou e está assim por causa do Gardenal, então se eu usar Gardenal de novo, né, eu poderia mexer o organismo dela. Como eu estava com tempo, eu peguei uma gota de Gardenal e fiz a diluição homeopática até a 5ª ou a 7ª centesimal. E coloquei no vidrinho e dei para a mãe. Lá, a senhora vai pingando na boquinha dela, né, de meia hora, um pouquinho desse remédio. Né, deixei aquilo com ela e fui tocar a minha vida ao longo do dia. Aí de tardezinha eu vinha saindo do consultório e vinha vindo no corredor a senhora e a filha caminhando do lado dela. Já tinha saído daquele estado comatoso, né, estava pronta para ir embora. Né? Não sei se foi a minha prescrição ou não, mas o que se sabe é que uma dose homeopática colocada no paciente faz eliminar a toxina que está lá dentro. Está comprovado matematicamente. Um paciente que se envenena por arsênico, né, e a gente vai dosando o arsênico na urina dele, ele vai eliminando, até que não aparece mais arsênico na urina. O cara está bem, mas não aparece mais arsênico na urina. Bom, eliminou todo. Não, eu dou uma dose de arsênico, uma dose infinitamente pequena, quase imaterial de arsênico. E no outro dia faço a dosagem e tem arsênico na urina de novo. Então aquele arsênico estava lá dentro, sequestrado. E aí aquela dose homeopática faz eliminar. Bom, mas foi só uma observação, né, para lembrar o fenômeno mediúnico. Os tipos de terapia espiritual. Fluidoterapia convencional, que é o que mais se utiliza nas casas espíritas. O passe magnético. Então, frequentemente, depois da doutrinária, os pacientes que querem, né, recebem um passe feito através de médiuns, e esses passes são, geralmente o médium não é um curador, ele está recebendo energia e transferindo para os pacientes. E aqui é uma coisa interessante. Então, alguns falam assim, o passe individual lá e o passe espiritual coletivo. Do ponto de vista prático, não existe diferença no efeito. Nós poderíamos, né, invocando toda a espiritualidade aqui, né, fazer um passe coletivo em todos vocês, é como se estivesse recebendo um passe individualizado, porque na verdade não é o médium que faz isso, é a espiritualidade que está atuando nesse ambiente. A água fluidificada. Então as pessoas trazem as garrafinhas de água, ou fica ali a garrafa, aquela água está sendo energizada, não por nós, mas pela espiritualidade que está aqui ao nosso redor. E uma coisa muito interessante, né, que a gente às vezes não leva em consideração. A Dona Maria, que está com um tipo de problema, trouxe a sua garrafinha e colocou ali em cima. A espiritualidade sabe que problema a Dona Maria tem e que tipo de vibração tem que colocar na garrafinha dela. Porque a garrafa do seu João vai receber outra vibração e a outra vibração. Né? A espiritualidade sabe tudo, então acompanha que tipo de vibração tem que impregnar nesta água que será tomada por esse ou aquele paciente. E você sabe que
A água é uma substância divina capaz de absorver a frequência vibratória dos sentimentos, das emoções. Tá? Por isso que a água não é cachaça, não é vinho, não é cerveja, é água. É a água que faz o efeito. E digo mais, no medicamento homeopático, quem faz o efeito não é o álcool conservante, é a água que está ali. A pureza daquela água é que entra, o que faz a cópia espacial do medicamento. Então, a água é que importa. A irradiação à distância, que você faz frequentemente nas casas espíritas também, né? Que às vezes as pessoas colocam o nomezinho aqui, né? E aí no fim da doutrinária se faz irradiação para essas pessoas que estão longe, né? Recebe então, né, pela via do nosso pensamento, a nossa energia curadora. A desobsessão, talvez seja o tratamento mais complexo, mais difícil, mais complicado, um dos mais demorados nas terapias espirituais. Você sabe que na desobsessão nós temos que resolver um processo, né, patológico, espiritual, que às vezes é muito antigo. Frequentemente o obsessor persegue o outro ao longo de várias encarnações. E hoje tocou para este encarnado receber o obsessor espiritual que quer prejudicá-lo. Mas na maioria das vezes, este que hoje é a vítima do obsessor, lá atrás foi o causador do problema. Né? Então é um fenômeno complexo que só será resolvido, quem tem experiência disso na casa espírita, só será resolvido o dia que se estabelecer a paz e o perdão dos dois. Eles têm que se perdoar mutuamente. Aí o processo desaparece. Então nenhum de nós está livre de ter um processo obsessivo. Certamente lá para trás nenhum de nós foi um anjo. Já aprontamos muita coisa lá em outras encarnações. Já criamos inimigos lá e que hoje podem, dependendo da situação, me perseguir de novo. Aproveitando o momento de fraqueza, um enfraquecimento espiritual, um enfraquecimento moral, uma situação qualquer em que eu baixei a minha defesa, ele pega. Né? E geralmente é um fenômeno premeditado. Então esse é um dos tratamentos mais complicados que existe no tratamento mediúnico. A assistência por médiuns receitistas já foi mais frequente. Hoje está mais raro encontrar casas espíritas que têm médiuns. Aqui tem? Não tem, né? E antigamente tinha muitos médiuns receitistas. Então são aqueles médiuns que fazem psicografia de medicamentos. Pega o nome do paciente, às vezes o paciente está na frente dele e ele, mediunizado, escreve a medicação. Outros, o próprio médium, né, incorpora o mentor e aí faz o tratamento, o procedimento médico. Depois nós vamos esmiuçar melhor isso aqui. Mas na psicografia o medicamento é prescrito. E aqui um dia perguntaram para o Ramatiz, que é uma entidade espiritual, né, por que a maioria dos medicamentos psicografados são homeopáticos ou medicamentos naturais, raramente alopáticos. Então o Ramatiz explica que a turma do outro lado enxerga com mais nitidez, com mais clareza, o que está no nosso perispírito, né? Fora, no campo de energia. Então é mais fácil para eles utilizar um medicamento homeopático que atua no perispírito do que um medicamento alopático que atua no corpo físico. Então, por isso que a maior parte das prescrições das psicografias são do tipo homeopático. Né? E digo mais, a homeopatia ajudou muito a divulgar o espiritismo no Brasil, principalmente. Né? Bezerra de Menezes era homeopata. Tá? Assistência espiritual direta.
entidades espirituais atuam sem a participação do médium. Isso aqui é muito interessante. Aquilo que eu falei para vocês. Estamos aqui, né, conversando, eu falando para vocês, explicando um tema, né, vocês concentrados, assistindo, né, impregnados pela vibração enorme que nós temos nesse ambiente protegido. E, com certeza, entidades espirituais terapêuticas estão trabalhando aqueles que estão necessitados. Então, você não está sentindo nada, mas está sendo trabalhado, ó. Entidades estão agindo independente do médium, porque eles não precisam do médium para agir dessa forma. Então estão trabalhando pelo espírito daqueles que estão doentes. Às vezes a pessoa vem na casa espírita, senta aqui, assiste a palestra e nem toma o passe e já sai bem melhor, porque ele recebeu a assistência direta, né, sem a participação do médium. Isso acontece, então, na casa espírita, neste momento está acontecendo. Isso acontece na casa do paciente. Então, as entidades vão na casa do paciente para ajudá-lo lá, né? Principalmente se houver na casa espírita um pedido, uma súplica, para fazer a condução, né? Então, eu peço que vai em tal lugar e a turma vai lá ajudar aquele paciente e o médium não está lá. Em hospitais astrais, em desdobramento, aqueles centros que fazem tratamento com apometria ou hipnometria, o paciente fica deitado aqui, né, num ambiente especial, e aí é feita uma contagem regressiva, e nessa contagem nós conseguimos um desdobramento do paciente. Então o corpo dele fica aqui, e uma parte dele, né, o perispírito, é projetado no hospital espiritual dessa região. E lá ele é tratado. Depois ele volta, assume o seu corpo de novo. E nesses casos que fazem apometria, os médiuns videntes veem o que está acontecendo, veem o desdobramento, a condução do paciente até o hospital astral e descreve o que estão fazendo lá. Olha, estão colocando um soro de tal cor na veia, ou estão fazendo tal coisa, estão mexendo dentro do coração dele. Então descreve o que está acontecendo. Depois esse paciente, no seu perispírito, volta e assume o corpo. Muito interessante isso, né? Trabalha nos hospitais astrais, né, o paciente desdobrado. E aqui uma coisa que eu queria lembrar a vocês. As entidades espirituais não trabalham só nos hospitais astrais, trabalham também nos nossos hospitais aqui, tá? No Hospital de Caridade, na Casa de Saúde, na Unimed, São Francisco, estão juntos lá. E eu vou contar para vocês uma história que um colega nosso, médico, contou. Ele é bem conhecido na cidade, trabalha ainda aqui, filho do antigo reitor que vocês todos conheceram. Pois é, a esposa desse colega estava no hospital para ganhar o nenê durante uma cesárea, e durante a cesárea ela fez uma parada cardíaca. E aí, como estava dentro do hospital, na sala de cirurgia, né, já em seguida caíram em cima dela e tal, e recuperaram. Mas teve aquele choque, né, de parada cardíaca durante alguns segundos. Bom, aí depois tiraram a criança um pouquinho roxinha assim e tal, e a criança se recuperou, foi para o quarto, e a mãe foi para a UTI, a CTI. E aí estava no quarto o colega médico esse e a guriazinha no leito. E ele preocupado, será que não aconteceu nada com essa criança pelo tempo que ficou com uma pequena anóxia? Ele estava ali naquela angústia, sozinho, ele no quarto e a criança no berço. E aí ele viu entrar pela porta do quarto, a porta fechada, entrou o Mariano da Rocha, pai dele, o Miguel Meirelles, famoso pediatra, que já desencarnou há muito tempo, e o Eliseu Paglioli, grande neurologista de Porto Alegre, também já desencarnado há muito tempo. Entraram os três e cercaram a criança e ficaram ali, ele aqui observando aquela cena. Daqui a pouco, o pai dele olhou para ele e disse: a minha neta está bem, não tem problema nenhum.
e saíram pela parede, atravessaram a parede e se foram embora. Então, só para lembrar vocês que as entidades continuam nas suas atividades, né? Então, certamente os velhos médicos, cirurgiões e tal, estão por ali, né? Assessorando, inspirando os médicos no seu trabalho. Muito interessante isso, essa história contada pelo Mariano, né? Ele não pediu segredo, porque eu estou contando para vocês. Mas só para lembrar que nos hospitais eles atuam também, independente da nossa mediunidade. As operações... Acho que está faltando uma coisa aqui, deixa eu ver. Não, mas tem... faltou uma coisinha aqui. Antes aqui, ó. Que não está no pendrive. Aquelas situações mais raras, por sinal muito raras, que são médicos espirituais materializados. Houve um tempo que no início do Espiritismo havia muitas chamadas reuniões de materialização, de efeito físico, em que uma entidade espiritual, aproveitando o ectoplasma fornecido por um médium de efeito físico, se materializava aqui na nossa frente. Então o médium fornecia o ectoplasma e com esse ectoplasma se remontava o corpo de uma entidade espiritual que então se comunicava, falava e tal. Pois bem, tem um colega nosso, médico no Rio de Janeiro, o Dr. Paulo Fructuoso, que trabalha numa casa espírita no Rio de Janeiro, Centro Espírita São Luís, né, e ele descreve muito bem esses fenômenos que eles têm lá naquela casa. Né, num grupo selecionado, num ambiente adequado, extremamente protegido, né, eles levam os pacientes graves e ali o médium de efeito físico libera o ectoplasma, ele fica deitadinho, libera o ectoplasma e com esse ectoplasma se materializa um médico. Geralmente é o Dr. João Pedro. Se materializa assim como nós aqui. E aí o João Pedro vai trabalhando os pacientes que estão na maca, fazendo procedimentos, né? Tira órgãos, enfia a mão dentro do paciente, né? E retira órgãos, às vezes sai até com um pouco de sangue e tal, assim. Né? Depois de feitos os tratamentos, aí ele se despede, ele se desmaterializa e o ectoplasma volta para o médium. O médium perde durante esse fenômeno mais de 20 quilos. Perde quando está com o ectoplasma fora. Depois esse ectoplasma volta, ele recupera os seus 20 quilos. É muito interessante isso. É um fenômeno raro, difícil de se observar e tem que ser um ambiente muito, muito protegido. Até o Fructuoso conta uma história muito interessante que aconteceu numa desses tratamentos com um médico materializado. Então ele levou uma paciente lá das dele, que já estava assim com câncer, com metástase por tudo, ele já não tinha mais o que fazer com aquela paciente, já tinha feito rádio, químio, tudo, e a paciente estava na lona. Aí levaram para lá para ver se a espiritualidade conseguia fazer alguma coisa. Aí veio o doutor João Pedro e se materializou um outro médico junto com o João Pedro. Então estavam os dois, tá? Aproveitando o ectoplasma do médium de efeito físico. E os dois estavam ao redor da paciente trabalhando nela. E ele ouvia que os dois conversavam rapidamente em inglês. E ele entendia um pouco só daquelas palavras que eles diziam, falavam muito ligeiro. Mas o médico americano, esse que estava junto, dizia frequentemente, wonderful, wonderful. Ele estava maravilhado com o que estava observando. E ele, bom, wonderful deve ser uma coisa boa, né? Acho que vai dar certo o meu tratamento, né? E aí tal, trabalhou aquela paciente, atendeu mais uns assim, foram embora. E aí ele ficou com aquela impressão, não, acho que a paciente vai aproveitar o tratamento, já que o médico que estava junto estava maravilhado com o que estava vendo. Não deu outra. Uma semana nem isso, a paciente morreu. Desencarnou. Ele ficou muito chateado, parecia que ia dar tão certo, né? Aí numa outra oportunidade, quando veio de novo o doutor João Pedro, materializado, ele perguntou, doutor João Pedro, por que naquela última reunião o seu colega estava tão maravilhado quando examinava aquela paciente, se a paciente acabou morrendo?
Ele disse, não, ele estava maravilhado, porque aquela paciente, ao longo de toda a sua doença e pelo seu comportamento e suas atitudes, ela conseguiu drenar para o corpo todos os miasmas, as manchas e as mazelas da sua alma. Ela estava com a alma puríssima, por isso ele ficou maravilhado. O corpo se arrebentou, mas ele é feito para isso mesmo, mas ela saiu limpa. E por sinal, esse é o sentido profundo do nosso adoecer. Nós adoecemos como uma forma de limpar a nossa alma. No fundo, todas as doenças são consequências, como dizia o Bach, dos defeitos que a gente traz na alma. E no caso do câncer, né, o próprio Ramatiz dizia assim, o câncer é o karma do prejuízo ao próximo. De maneira que as pessoas que hoje têm câncer, um dia, lá atrás, prejudicaram gravemente alguém e nasceram marcados no seu código genético com a possibilidade altíssima de ter uma doença daquela natureza como uma forma, né, de depurar as manchas que traz na alma. Tá? Então, durante a doença, a materialização do tumor, a alma vai se limpando. Se o paciente tiver sorte de drenar para o corpo, o cirurgião tirar o tumor e a quimioterapia matar os resíduos e a radioterapia e a alma ficou limpa, ótimo, estaria curado. Mas se não conseguiu sair tudo das mazelas que ele traz na alma, ele vai recidivar o tumor, independente do tratamento que tenha feito. E se morreu com ainda imperfeições e manchas na alma, ele vai, na próxima encarnação, drenar mais um pouco, até que finalmente limpe tudo. É como o Bach dizia, a doença não é um inimigo a ser ferozmente combatido. A doença é uma forma que a nossa alma encontrou de chamar a nossa atenção para alguma coisa que está errada na nossa maneira de ser, de ver o mundo, de nos relacionar com as outras criaturas e nos trazer de volta para o caminho da verdade. Esse é o sentido da doença. Tá? Não é um castigo, é uma forma de depurar as imperfeições e os defeitos da nossa alma. As operações espirituais, né, são aquelas em que os médiuns incorporados operam os pacientes, tiram pedaços, tiram tumores, tiram órgãos, né, e tratam. E aqui tem duas situações que eu coloquei mais por curiosidade, sem corte e com corte. Então, naquelas operações sem corte, o paciente fica ali e o médium aqui, né, faz uma espécie de uma simulação como se estivesse operando, mas na verdade estão trabalhando apenas o perispírito e não o corpo físico. E naquelas outras com corte, e aí tem muitas situações dessas, corta, sangra, tira o pedaço, tira o tumor, tira o nódulo, depois dá ponto, né, já é uma situação em que ele trabalha diretamente o corpo físico. Uma vez questionado, aqui é o exemplo do Arigó, né, incorporado com o Dr. Fritz, operando um pitirígimo, catarata, sei lá. Né? Então ele trabalhava com... Quem viu uma vez algum filme do Arigó trabalhando com o Fritz, né? Ele assim, era áspero, grosseiro, tirava pedaços, judiava, e os pacientes não sentiam nada porque estavam anestesiados, realmente anestesiado espiritualmente. Tá? O Divaldo fala que, às vezes, essa questão do corte é por uma ignorância do espírito comunicante que ainda acha que precisa trabalhar o corpo físico, que no fundo não precisava. Ou então seria a presunção do médium, um fenômeno anímico em que o próprio médium vê a necessidade de cortar, né, para chamar a atenção para o aspecto curador. A outra situação seria um exibicionismo por parte ou do médium ou por parte do espírito comunicante. Então aqui voltando ao Fritz, vai sair um filme dele, eu quero ver como é que é o filme. Mas quem já viu os filmezinhos das histórias dele, ele era muito arrogante. Né? Então vocês lembram algum filmezinho que mostrava o Fritz trabalhando com o Arigó? Tem um filmezinho que mostra assim, o paciente em pé,
e o Fritz espetando agulhas de injeção nas costas, como se fossem agulhas de acupuntura. Então espeta aqui, alguém vai alcançando as agulhas, ele vai botando. Depois ele vai tirando as agulhas. Ele tira e atira para cima a agulha e cai no chão. Vai tirando, atira no chão. E aí alguém está juntando. Junta e ele pega de novo e gruda de novo. Tá? Então uma coisa assim, uma forma muito áspera. E ele, para mostrar que realmente não tinha como contaminar, porque estava todo esterilizado e realmente não dava confusão. Mas isso é uma forma, assim, um exibicionismo dele, né, que ele fazia. Ou então, dizia o Divaldo, gerar melhor aceitação por parte do paciente. Porque tem pacientes que são como São Tomé, eu tenho que ver para crer. Então, se não sangrar, não tiraram nada, eu preciso ver o sangue correr, os 2 pontos e tal. Eu já tirei pontos de pacientes que foi operado pelo aqui em Cachoeira, o Marlon, né, o nódulozinho de bamba, tal, tirou, e eu tirei os pontos aqui. Realmente o nódulozinho saiu. Eu era estudante ainda de medicina e nós trabalhávamos na enfermaria no Hospital de Caridade. E estávamos preparando uma paciente com bócio. Naquele tempo tinha uns bócios, bolotão grandão, aqui, assim, desse tamanho, tá, preparando para a cirurgia. E como era um fim de semana, aí a mulher não era daqui, ela disse, doutor, que sabe o senhor me dá licença para ir em casa no fim de semana, para visitar meus parentes, e aí eu volto na segunda ou terça-feira para fazer a cirurgia. Aí liberamos ela. Né? Aí na terça-feira ela voltou. Não tinha mais o bócio. Né? Tinha operado ela no centro espírita, acho que foi em Alegrete, Uruguaiana, não sei onde. Assim. Ela tinha só uns 3 ou 4 pontinhos aqui. E aquela bolota desse tamanho tinha sumido. Tiraram mesmo. Né? Então fizeram uma cirurgia espiritual com corte. Perdeu uma paciente, quer dizer, ela ficou boa, não precisava operar. Mas para mostrar que isso existe. Né? Eu vi o caso da paciente que nós estávamos preparando para a cirurgia e voltou operada 3 dias depois. Bom, e aqui uma coisa importante. A questão da conduta do médium curador. Vinculado a um centro espírita. Isso é fundamental para manter o padrão ético, moral, próprio das pessoas das casas espíritas. Estudo sistemático do espiritismo para entender o mecanismo íntimo, profundo da cura espiritual. A gratuidade absoluta. Né? Se vier um negócio, cobrar para fazer, né? Não está correto, até porque é o médium. A energia não é dele, quem trabalha é um outro. Então, não é correto, não é ético a cobrança. Exercício constante da humildade para evitar que a arrogância predomine em cima da humildade. Combater a vaidade e o orgulho, uma conduta moral elevada. Eu coloquei isso aqui de propósito, porque vocês conhecem, esse é o João de Deus. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma de que o João de Deus é um potente médium, né, de cura. Ele é um médium. E que realmente recebia entidades espirituais e com a utilização da sua mediunidade faziam tratamentos. Tá? Até aí tudo bem. Acontece que a mediunidade é uma capacidade que algumas pessoas têm que não depende das suas condições éticas, morais, culturais, nada, entende? Então ele é uma pessoa, um homem, né, como nós, e que tem o dom da mediunidade, que é utilizado então pelas entidades espirituais para trazer o benefício para outras criaturas. Então, começa muito bem, mas depois a vaidade e as outras coisas predominam, e aí se manifesta o homem que está lá dentro com todos os seus defeitos, que muitos de nós temos. E aí deu no que deu. Tá? Então, como eu dizia assim, a mediunidade não depende, né, da cultura, não depende da religião da pessoa. Eu lembro, lá o Horus, no Egito, a sacerdotisa lá do tempo do Homero. Então, a mediunidade não depende do cara ser cristão ou ser pagão. Né? É uma capacidade do cérebro humano. No fundo,
todos nós temos a capacidade mediúnica, todos. Uns têm ela de uma forma exaltada, né? Evidente. Outros têm uma mediunidade muito fraquinha, como a maioria de nós, em que a mediunidade se manifesta mais como uma intuição, um insight, entende? Aquele sopro que dá lá dentro, mas, na verdade, que foi injetado lá dentro por uma entidade que está aqui do lado, ajudando a gente. Tá? Então, lembrar que o médium deve se conscientizar de que ele é apenas um elemento na complexa engrenagem que é organizada pelo mundo maior e que tem em Cristo o grande condutor. E eu encerro com uma pergunta. Qual o objetivo da cura mediúnica ou da cura espiritual, se a verdadeira cura é a reforma moral do espírito? Essa é a verdadeira cura, né? A nossa conduta. Essa é a prevenção de todas as doenças. Então eu lembro a vocês que a prática do bem e do auxílio aos doentes é a grande força que nos impulsiona para a mediunidade de cura. E que se a missão é da alma, a saúde do corpo é fundamental. Lembra? Cristo usava e abusava da capacidade de cura dele. Então não tinha um lugar onde o Cristo chegasse que não via aquele monte de doente para ser curado. Porque ninguém gosta de sofrer, de adoecer, de ter dor. Então aliviar a dor do paciente é um ato divino. Isso Cristo fazia muito bem, aliviar o sofrimento. E aproveito para lembrar vocês que Cristo, na sua capacidade enorme de cura, certamente, né, não teve resultados 100% nos pacientes que ele curou. Pode ter certeza que muitos daqueles pacientes que Cristo milagrosamente curou voltaram a adoecer, porque não cumpriram o ensinamento dele. Dizia assim o Cristo: a tua fé te curou, vai e não voltes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Claro, a tua fé ele curava, depois você dali se atirava de novo, e aí adoecia de novo. E é assim que a coisa funciona. Em todo o tratamento espiritual, desde o tempo de Cristo até hoje, o merecimento e a fé do paciente é fundamental. Tá? Ó, a fé e o merecimento. Se não houver esses dois aqui, a coisa não funciona. E ainda tem mais um fator importante, que é a programação kármica. Então tem coisas que nós não podemos escapar, porque está programado karmicamente para passar por aquela situação. Tá? Então, faz o tratamento cirúrgico, faz a químio, faz a rádio, faz cirurgia espiritual, faz cirurgia no tupiá, não sei lá, cambal, tudo. Tá? E o paciente afunda igual. Por quê? Porque ele precisava passar por aquela situação. Então, não podemos esperar a cura sempre. Isso ajuda, mas não é suficiente. E o fator mais importante de todos é isso aqui. Ó. Tem que haver merecimento por parte do paciente e certamente também por parte do médium. E aí o resultado acontece. Não é em todos os casos, mas na maioria das vezes a gente consegue aliviar o paciente. Bom, só para encerrar, lembramos que no Sermão da Montanha tem maior sucesso preventivo e curativo do ser humano do que em todas as drogas farmacêuticas e processos médicos existentes no mundo. Essas palavras são do Emmanuel, né? Na mensagem de Cristo, né? Nas bem-aventuranças de Cristo, né? Está a prevenção de todas as doenças. Tirar de dentro de nós todos os defeitos e adquirir ao longo da nossa existência todas as grandes virtudes. E aí nós não precisaremos mais adoecer. E digo mais, vai chegar um dia em que as pessoas não mais adoecerão como hoje, porque então terão consciência, né, da sua atitude, do desenvolvimento da fé, da coragem,
da tolerância, do perdão, do amor ao próximo, da compaixão. Então vão fazer isso com a maior naturalidade. Não preciso nem pensar para ser correto, para ser ético, para ser moral, para respeitar os outros. Neste momento, as pessoas não mais adoecerão. Então, profissionais como eu não serão mais necessários. Mas isso vai levar um tempão ainda, com certeza. Tá? Eu queria aproveitar, se me desse licença, né, para fazer com vocês um ensaio, né, de uma irradiação de cura. Nas nossas reuniões da AMB de Santa Maria, da Associação Médica Espírita, depois da reunião, a gente sempre faz uma irradiação de cura. Então, aproveitando o ambiente protegido desta casa, a vibração de vocês em harmonia com a vibração do mundo espiritual, nós vamos fazer juntos um exercício de irradiação de cura. Tá? Nós fazemos o nosso passe coletivo. Se o senhor acha que já fizemos tudo junto? Se o senhor quiser conduzir o passe coletivo, pode ficar à vontade. Então, vamos fazer, é como se fosse o passe coletivo. Senta ali então, tá? Então, vocês me acompanham no procedimento que nós vamos fazer, tá? Eu peço a permissão do Divino Mestre Jesus, o grande médico dos médicos. Suplico a ajuda do Dr. Bezerra de Menezes e sua falange de médicos para nos ajudarem nessa hora, durante a nossa irradiação de cura. Então, irmãos, com as palmas das mãos viradas para cima, vocês mentalizem a nossa energia curadora fluindo dos chakras da palma das nossas mãos. Sintam o calor irradiando das nossas mãos. Mentalize essa energia fluindo e passando de nós para o plano espiritual que nos envolve. Essa energia está sendo captada, purificada e amplificada pela equipe médica espiritual que nos acompanha nessa hora. Mentalizem fortemente a energia fluindo e se acumulando em cima das suas mãos e mantendo o calor na palma das mãos. E agora eu quero que cada um de vocês mentalize uma pessoa, um amigo, um parente que está enfermo, precisando de tratamento. Então, pensem fortemente nessa pessoa. E quanto mais nitidamente vocês pensarem nela, o perispírito dela se projetará até aqui e ficará colocado na frente de vocês. Mantenham o pensamento firme na energia acumulada entre as mãos. Mentalizem a pessoa que vocês querem ajudar e ela estará representada pelo perispírito dela aqui na nossa frente. E agora, nós suplicamos, pela ajuda do Dr. Bezerra de Menezes, que essa nossa energia seja injetada no perispírito do nosso paciente. Então, imagine a energia saindo de vocês e entrando no perispírito do nosso paciente. A energia aumenta o brilho do perispírito dessa criatura e vai se colocar em todos os órgãos que estão enfermos, destruindo as células tumorais, combatendo as infecções, destruindo as bactérias e os vírus, corrigindo as disfunções e preparando o organismo para um funcionamento correto e harmônico. Sintam a energia fluindo de vocês e entrando do perispírito do nosso paciente. E ao encerrar essa nossa reunião de cura, nós agradecemos ao Mestre Jesus pela oportunidade que nos foi dada. Agradecemos ao Dr. Bezerra de Menezes e sua falange de médicos auxiliares pelo
apoio e pela inspiração que nos deu nessa hora. E supliquemos que as luzes da suprema inteligência do universo, o Pai Celestial, se derrame sobre todos nós nessa hora, repondo as nossas energias doadas, de tal forma que nós possamos sair daqui hoje muito melhor do que quando chegamos. Que assim seja.